Vou dar uma olhada aqui, já já. É importante falar isso daí, né? Que a gente comentou da BNCC, Sim. que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Exato. Você quer falar um pouquinho sobre o que é, pro povo entender? O BNCC, ele centraliza e ele norteia, né? Então, ele vai dar ali os parâmetros, ele dá todos os parâmetros ali. E todas as escolas do Brasil, seja elas confessionais ou não, particulares, públicas, ela tem que seguir essas diretrizes. Então, é uma questão bem centralizadora mesmo, né? Então, é a Base Nacional Curricular Comum. Comum no sentido assim, todas as escolas têm que seguir, né? Então, é uma diretriz curricular, né? Então, como o André disse, a questão de dar o caminho, não é que ela vai falar assim, ó, você tem que efetivamente ensinar desse jeito, mas você tem que ensinar, você tem que ensinar isso, a fim de produzir nos alunos essas habilidades e essas competências. Então, na verdade, é uma educação centralizada, né? Ela norteia todo o currículo educacional. Entendi. E no caso do ensino religioso, tem lá que tem que ensinar também a religiões matriz africana? Tem que ensinar. Acho que os caras botam tudo, tem que ensinar. Tudo, né? Tudo que vai ter do governo. Até a afromatemática? Afromatemática. Pelo amor, tem isso aí. Da afromatemática? Afromatemática. Que tem afromatemática no currículo? Depois você pesquisa, aí você vai ver a notícia. Assim, só deixar bem claro, a BNCC é a padronização do politicamente correto na educação, é isso. Uhum, é basicamente isso mesmo. É basicamente isso. É interessante falar sobre isso, né? Porque, igual você falou que ensina os alunos a respeito de que, o ensino formal tem que ser laico, o Estado é laico, mas vamos ver os números, né? Eu tô lendo um livro lá que chama O Mundo Religioso. E o autor, ele não é nem cristão. Pela pegada lá, ele é, assim, liberal, assim, Sim. secularista e tal. Não é cristão nada, assim, não. Daquele naipe, você já sabe, né? Só que o cara não é mentiroso, né? No início do livro ele começa explicando o que é religião, né? Quais são as origens dessa palavra religião, no latim, no grego, Sim. e por aí vai, né? E aí chega um momento lá que começa a analisar o Brasil. E aí ele dá as estatísticas, né? De acordo com o censo de anos 2000 e anos 2010, né? Que não tinha saído ainda o 2020 quando ele fez lá, quando ele escreveu o livro. Daí ele mostra lá o número de que no Brasil a maior tradição religiosa é o cristianismo, né? E, indubitavelmente. E nos anos 2000 era de 90%, se eu não me engano, 90%. E nos anos 2000... Não, 91%. E ano 2010, 90% de pessoas se identificam como cristãos. Aí, claro que tem linhas diferentes dentro disso daí, né? Tem católico, tem protestante, né? Em alguns números até incluem também os espíritas, né? Mas ainda assim, no próprio livro lá, o cara que não é cristão, ele fala, olha... É perceptível que a variação foi mínima, né? Tipo, de ano 2000 para 2010, muita mudança, avanço secularista, ainda assim o Brasil, a maioria esmagadora, hegemônico, continua se declarando como cristã, né? Foi uma redução de menos de 1%, que era 90 ponto alguma coisa para 91. Uma margem de erro apenas. Sim, é muito pouco. Exato. Né? E aí, num país como esse, você não pode ter numa escola, por exemplo, um ensino religioso que foque mais no cristianismo, que é a religião majoritária, tipo assim, é um pouco estranho, né? E aí, quando fala de política, então, falam tanto em democracia representativa, né? Mas o Estado é laico. É representativo, mas o Estado é laico. Mas como assim, gente? A maioria, 90% da população é cristã, por que não pode ter um pastor, um padre, ou sei lá, uma pessoa que defende o interesse dos cristãos, gente? Seria que ter até mais lá, se for ver, né? Só pra pegar no número. A maioria, era pra ser a maioria lá. Seria Exato. óbvio, né? Mas pelo contrário, eles querem forçar abaixo as demais, né? Que são muito minoritárias, assim, não tem nem comparação. Pra você ter ideia, até o sem religião é maior do que as outras. Com certeza. Pelos números lá do IBGE. Não, e aí você vê, né, Glaucio, como essa revolução da linguagem, ela é forte na questão, igual você falou, a democracia representativa. Mas a gente tá vendo aí, não vou falar o nome aqui pra não dar BO pra vocês, mas assim, a gente vê que o discurso democrático, a palavra democracia está sendo usada para as piores ditaduras. Então, assim, eu prendo você, tiro todas as suas liberdades em nome da defesa e manutenção da democracia. E a mesma questão do Estado laico. Não, ó, a gente tem que manter o bem comum, Estado laico. Então, o Estado é laico, mas eles estão empurrando a religião secularista. E aí, isso é que a gente precisa, assim, difundir o fato de que o ser humano, ele é religioso. Então, se ele não tem o seu religar em Deus,
ele vai se religar a outra coisa, ele vai ser devoto a outra coisa. Né? Então, se você pegar, por exemplo, né, essa democracia representativa que eles tanto falam, isso aí é fruto do iluminismo. O iluminismo, quem que é o Deus? É a razão. É a razão humana. Então, não tem vácuo. O ser humano é religioso. Ele vai adorar alguém e essa adoração ele vai manifestar nas suas atitudes. Então, esse negócio de, o Estado é laico. Então tá, o Estado é laico, beleza. Mas eu tenho o direito de impor a minha religião como você tem a sua. Uhum.